O cooperativismo tem ganhado cada vez mais espaço na economia capixaba, gerando emprego, renda e inclusão social. E hoje, para falar sobre esse assunto, aqui na ES Brasil, nós estamos recebendo o presidente da Comissão de Cooperativismo, o deputado Wellington Caligari. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um Seja prazer bem-vindo. imenso, é um prazer imenso estar aqui com vocês, Denise. E eu, aqui no ES Brasil, mandar um abraço para toda a audiência e dizer que é isso. Cooperativismo é hoje uma das molas mestras do nosso país. E eu queria saber qual que é a sua principal missão. Boa. A minha principal missão hoje à frente da Comissão de Cooperativismo, Denise, é basicamente destravar aquilo que eu chamo de agenda política do cooperativismo. Veja bem, o Espírito Santo, quando eu assumi a presidência da comissão em abril do ano passado, eu confesso que eu cheguei e peguei um pouco de vácuo, né? No sentido de que não havia muitas questões sendo discutidas naquele momento dentro da comissão. A comissão estava vivendo um momento meio de transição, vamos dizer assim. Então o que eu fiz? Junto com meus colegas, membros da comissão, procuramos a instituição que é referência do setor do cooperativismo, que é a OCB, né? Mandar até um abraço para o presidente Pedro Scarpe, nosso amigo Carlão, diretor executivo, e procuramos eles, e através deles começamos a visitar as cooperativas. E para quê? Para ouvir aquilo que as cooperativas pensam que o Estado deveria fazer ou está deixando de fazer para apoiar o setor. Nesse sentido, nós temos hoje cerca de 30 medidas dentro dessa agenda política do cooperativismo, que nós fomos catalogando, né, via o Circuito Coop e outros eventos e outras instâncias, para destravar. Para destravar, seja na questão legal, seja na questão jurídica, seja em questões administrativas e mesmo políticas, aquelas questões em que envolve o poder público, envolve o Estado, mas estão prejudicando por sua omissão ou ação negativa as cooperativas e que precisam ser destravadas. Então esse tem sido o meu papel e o papel da Comissão de Cooperativismo, um papel para tornar mais fácil a vida das cooperativas. E, presidente, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre um evento, o Circuito Coop. Então, o Circuito Coop é a nossa principal ferramenta nesse sentido. E como assim? Basicamente, para eu me encontrar com todas as cooperativas seria impossível. Nós estamos falando de um universo de mais de 120 cooperativas aqui no estado do Espírito Santo. Algumas delas imensas, outras menores. Então, o que é o Circuito Coop? É um evento que a comissão faz em parceria com a OCB. Nós juntamos políticos, lideranças políticas, lideranças cooperativas e líderes de negócios em geral, justamente para descobrir o que é essa agenda, quais são os problemas políticos que nós devemos inserir na agenda do cooperativismo. Então, geralmente nesses eventos, nós já tivemos eventos em Cachoeiro de Itapemirim, São Gabriel da Palha, Santa Maria de Jetibá, Linhares e Vitória. Nesses eventos que nós tivemos, nós primeiro deixamos as lideranças das cooperativas falarem, elas contam a história da cooperativa, sua identidade, sua marca, mas principalmente, para não ficar só aquela conversinha para boi dormir, né? Eles vão lá e falam aquilo que realmente elas estão incomodando. Então nós descobrimos questões, por exemplo, como a dificuldade do setor leiteiro, as cooperativas de laticínio, que são extremamente importantes no estado, mas hoje você tem queda da produção leiteira devido a problemas de sucessão familiar, devido à baixa produtividade, e que o Estado deve interferir por meio do Incapé para ajudar a melhorar essa produtividade por hectare na produção de leite, para compensar as perdas da falta de mão de obra. Nós temos problemas envolvendo cooperativas médicas, hospitalares, cooperativas de transporte escolar e muitos outros. Uma das medidas mais importantes do Circuito Coop, adotadas em sintonia com ele, foi a nova lei do cooperativismo aqui do Estado do Espírito Santo, de autoria de um colega nosso, Alan Ferreira, membro da comissão. Nós puxamos esse projeto, aprovamos ele, foi sancionado. E por que ele é importante, Denise? Porque ele garante segurança jurídica às cooperativas. Ele, por exemplo, ele combate as falsas cooperativas.
para você ter os privilégios de uma cooperativa que estão contidos no ato cooperativista, você precisa ter, por exemplo, o registro na OCB. Porque a OCB, querendo ou não, e ela é uma instituição legal, não é apenas, ela é uma instituição privada, porém regida por lei federal, e que ela acaba fazendo esse papel de guarda-chuva do setor. E isso impede que más cooperativas, que cooperativas ruins, que falsas cooperativas prejudiquem a imagem de um setor que é fantástico. E, bom, no estado, o cooperativismo já é muito difundido, é muito importante. O que pode avançar mais? Temos as coisas muito importantes. Por exemplo, só para nós termos uma noção, hoje a principal luta que nós estamos travando na Comissão de Cooperativismo é a da mudança da lei de licitações do Estado para que corresponda melhor à lei federal e que permita e que obrigue, na verdade, que o governante faça a inversão de fases na hora da contratação, na hora da licitação, para o telespectador entender melhor. Hoje, quando uma empresa vai competir com outra em num serviço, por exemplo, médicos, contratação de especialistas para o SUS, e o Estado lança o edital para contratar. As empresas que vão competir, primeiro elas dão o preço, depois elas vão se habilitar. Resultado, Denise, nós temos cooperativas fantásticas de anestesistas, de cardiologistas, de neurologistas, enfim, de intensivistas, que tem, até pelo fato de serem cooperativas, tem toda a mão de obra, tem todos os especialistas, mas vão concorrer com empresas de fundo de quintal. Empresas, muitas vezes de fora do estado, que não têm estrutura nenhuma, mas que chegam lá com o menor preço e ganham a concorrência. Depois, na habilitação, eles se viram. Aí vai lá, muitas vezes tenta tirar o profissional das cooperativas ou contrata gente que não é profissional adequado, e aí você tem prejuízo à população, que hoje sofre muito isso do Estado, muitas vezes não tem os especialistas no interior ou mesmo nas grandes cidades. Com a inversão de fases, não. Todos aqueles que vão competir agora na licitação, caso aprovada essa medida, vão ter que primeiro se habilitar. Mostrar que tem competência técnica para estar naquele certame. Mostrar que tem mão de obra, que tem estrutura para atender a população. Gregário, mas isso é para todos os serviços? Não. Serviços são essenciais. Serviços que não podem falhar, Denise. Por exemplo, serviço hospitalar, médico hospitalar e de transporte escolar. A gente não ter aí empresas de fundo de quintal oferecendo serviços muitas vezes até arriscados no transporte dos nossos filhos. Falando em segurança e transporte, principalmente para as crianças, enfim, o que pode ser feito para dar essa segurança e as pessoas que estão nos assistindo poderem, também terem a oportunidade de terem suas cooperativas? O que você diria para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, aqueles que têm o desejo de se estruturar no cooperativismo, de ter uma cooperativa, de ser membro de uma cooperativa, eu daria algumas sugestões. Em primeiro lugar, entenda o que é o espírito do cooperativismo. Cooperativismo significa, como o próprio nome diz, cooperar indivíduos. Então você pega indivíduos economicamente mais frágeis, socialmente mais vulneráveis às vezes, e os une, e meritocraticamente essa instituição vai ficar no mesmo tamanho das grandes instituições privadas. Entenda, portanto, que o cooperativismo ele envolve ganho de escala, mas envolve também cooperação com o próximo. Tem solidariedade e tem meritocracia juntas. O segundo ponto, quer estabelecer uma cooperativa, estude o assunto. E eu falo, entre em contato com a OCB, que é a instituição que está mais gabaritada para dar essa assessoria na formação de uma cooperativa. Comece bem. Tudo aquilo que começa bem tende a progredir bem. Agora, aquilo que começa mal, muitas vezes sem uma assessoria adequada, muitas vezes sem um conhecimento ou discernimento adequado, acaba mal. E por último, uma coisa que eu digo também, assim como na sociedade, é importante nós termos sociedade com pessoas boas, no cooperativismo, que é uma grande sociedade, mais ainda, procure pessoas boas e sérias. E aí, eu acredito que a tendência é o crescimento. Porque num país em que a maior parte das empresas quebram antes de completar um ano, as cooperativas estão aí com excelentes resultados. A grande maioria das cooperativas que são fundadas de forma correta conseguem não só sobreviver, como prosperar. Vou dar um exemplo para você. Nós temos aqui no estado do Espírito Santo duas gigantes, a Coabriel e a Natercop.
A Coabriel, por exemplo, hoje é a 15ª maior empresa do Espírito Santo, com um faturamento de 3 bilhões. 3 bilhões de reais. A Natecop está próximo disso também, cerca de 2,8 bilhões de reais de faturamento. Estamos falando de grandes empresas que pertencem a agricultores, pertencem a pessoas simples, pai de família, e que estão aí distribuindo renda, distribuindo riqueza, fortalecendo a nossa sociedade. Excelente. E, presidente, como estimular os jovens a participarem dessas cooperativas, dessas coisas novas? Ó, isso é muito importante, Denise. Inclusive, uma informação. Existem no estado do Espírito Santo hoje 7 cooperativas de educação. 7 cooperativas de famílias que se unem para dar educação de qualidade, nível igual ou superior das escolas privadas para os seus filhos, com valores dignos, né, com extrema qualidade. E nessas cooperativas de educação, só para dar um exemplo, existe já um incentivo à cultura cooperativista. Por exemplo, é muito comum nessas cooperativas as chamadas cooperativas mirins, que reúnem crianças de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que se unem em seus esforços, inclusive para administrar recursos, né, sob a supervisão dos adultos, aprender nessa cultura cooperativista. Por isso que uma das medidas que nós estamos defendendo na comissão, e se Deus quiser também queremos aprovar esse ano, é o estabelecimento de uma cadeira do setor cooperativista e em especial das escolas cooperativistas no Conselho Estadual de Educação. Por quê? Entendemos que o cooperativismo tem que ter representação. Ele não se trata de um ensino privado ou público, é cooperativista. É diferente. É uma terceira via que veio para trazer desenvolvimento e valores humanos para a nossa economia e para a nossa sociedade. Muito interessante tudo isso. E onde a população entra nesse sentido? Vocês pretendem, em algum momento, na comissão, ouvir as pessoas para pegar da fonte? Sim. Além do próprio Circuito COP, que são eventos abertos, é importante que seja bem dito, nós trazemos os cooperados e até pessoas que não são do setor. Eu tenho aberto a comissão de cooperativismo, agora, ao longo desse ano, nós vamos abrir para reuniões setoriais. Hoje, o setor cooperativista, só para a gente ter uma ideia, ele tem, são 8, né, segmentos, grandes segmentos, o agro, a educação, agora abriu o setor de seguros, nós já tínhamos o setor de crédito, da Ecocicobi, Sicredi, Cressol, e agora tem o setor de seguros, né, a 8ª perna do cooperativismo. E nós estamos fazendo audiências na comissão de cooperativismo abertas ao público. Uma outra coisa que nós vamos fazer agora, agora que nós terminamos o ciclo do Circuito COP, que é o quê? É a publicação de um material. Nós queremos publicar uma espécie de livreto, né, o livro, em que todas essas medidas, essas 30 medidas, algumas em execução, algumas em planejamento, algumas que já foram feitas, como a lei do cooperativismo, e que queremos o quê? Divulgar em massa. Queremos que as pessoas tenham acesso. E é importante, igual entrevistas como essa, aqui no ES Brasil, que abrem esse espaço para que a comissão de cooperativismo, e o próprio tema do cooperativismo, chegue até as pessoas. Quem vive no cooperativismo é apaixonado pelo cooperativismo e entende muito. Mas muitas vezes pessoas que estão fora, que não conhecem, nada sabem. E é importante que as pessoas entendam, o cooperativismo não é só um setor. O cooperativismo é uma das colunas do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Por quê? Porque ele atravessa vários setores. Ele passa pelo setor financeiro, educacional, de consumo, médico. Então é muito importante que nós continuemos a divulgar e chegar até as pessoas comuns com essas ideias e com essas informações do cooperativismo. E para quem está nos acompanhando, que quiser obter mais informações, quais são as dicas? Aonde ele deve ir? Quais são os sites que ele deve Ó, procurar? principalmente o site da OCB, OCBES, tem o OCB Nacional, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, e a OCBES. Também convido a conhecer esse material que nós vamos estar divulgando em breve para todos vocês. Nas minhas redes sociais também, Calegar ES, nós falamos de cooperativismo. Nos né? avise também, Hã? gente, nos avise quando o material estiver Com pronto. certeza vamos fazer essa divulgação. Queremos fazer o lançamento esse ano ainda da agenda política do cooperativismo. Mas eu acredito o seguinte, a OCB vem fazendo um trabalho muito intenso de divulgação, acho que é muito importante sempre salientar, mas Gaga, você fala muito da OCB. Eu tenho que falar porque eles são, assim, grandes parceiros nossos nesse trabalho. Nós não conseguiríamos realizar eles porque eles são a sociedade civil organizada. Né? E quando os políticos se colocam a trabalhar ouvindo a sociedade civil organizada, os resultados tendem a ser melhores.
E é por isso que a gente está conseguindo ter sucesso dentro da Comissão de Cooperativismo, porque estamos ouvindo, estamos abertos a esse diálogo. Não chegamos lá tipo assim, nós conhecemos tudo. Não, eu conheço de política, mas quem conhece de cooperativismo é o dirigente da cooperativa, é o cooperado que está vivendo sua vida ali. Perfeito, perfeito. Bom, para a gente finalizar, presidente, qual é o seu legado? O que você quer deixar de concreto dentro do cooperativismo na sua gestão? Olha só, eu digo o seguinte, Denise, eu quero que o meu sucessor, né, na próxima legislatura, em que eu não estarei mais, né, como deputado estadual, eu quero que o meu sucessor à frente da Comissão de Cooperativismo justamente tenha esse material, essa agenda política do cooperativismo, não como um legado meu, mas como um legado da comissão, para que ele possa ter de onde começar, que é o que eu não tive, que é poder começar o seu trabalho a partir de um ponto de partida e com projetos definidos de longo prazo. Eu entendo que, independente da coloração partidária ou ideológica da pessoa que assumir, se ela pegar uma comissão de cooperativismo, é porque ela ama o cooperativismo. E essas medidas, essas 30 medidas que eu estou falando, não dá para executar tudo de uma vez. E nem eu nunca tive essa pretensão. É impossível. Numa legislatura, uma pessoa só, não dá. E eu tive o apoio dos meus colegas e tudo mais. Porém, quando nós traçamos um rumo, com um planejamento para ser seguido, é isso que eu quero. Eu quero que esse trabalho tenha continuidade, que os próximos membros e presidentes da Comissão de Cooperativismo continuem a levar esse legado da comissão para que todas essas medidas sejam implementadas. Eu tenho certeza, se as 30 medidas da agenda política do cooperativismo forem de fato implementadas e executadas, o cooperativismo do Estado do Espírito Santo vai dar um salto. Já é uma coisa extraordinária o que faz aqui no nosso Espírito Santo, mas com isso ele poderá dar um salto qualitativo e quantitativo. Tá certo. Presidente, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Muito esclarecedora, muito rica. Obrigado. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Para você que nos acompanhou até agora, não deixe de nos seguir nas redes sociais e o nosso muito obrigada. Até breve.